Olá, galera! O professor Marcelo aqui novamente, dando sequência no nosso curso de Matemática Financeira com HP 12C. Eu sou o professor Marcelo Massambani. Vamos lá falar de juros simples hoje? Vamos! Lembrando da nossa ementa do curso que ele é destinado aos estudantes de graduação e todos os demais interessados em finanças, que no decorrer desse curso os participantes serão capazes de utilizar de forma satisfatória as funções básicas e intermediárias da calculadora HP12C e identificar os aspectos da matemática financeira através de uma concepção prática, determinando qualidades fundamentais para o planejamento e tomada de decisões financeiras. E na aula de hoje nós vamos falar de capitalização simples, falar o que é juros, diferenciar de taxa de juros, entender o que é taxa nominal, proporcional. Vamos falar da capitalização linear e simples. Vamos falar do cálculo do valor do juro, do valor presente, que em juros simples é chamado de capital ou principal. Vamos falar também do montante ou valor futuro. Então, esses são os nossos temas de estudo da nossa aula de hoje, dessa videoaula. Começando aí com juros simples. Bom, quando a gente fala de matemática financeira, nós precisamos entender os princípios básicos do cálculo financeiro. O primeiro princípio básico é que o dinheiro ele tem um custo associado ao tempo. Se não tiver custo associado ao tempo, quem tiver aí me ouvindo, me assistindo, deposita 100 mil na minha conta. Vou deixar ali no comentário dos vídeos ali o número da minha conta. E eu te pago daqui 30 anos os mesmos 100 mil. O que você acha da ideia, né? Bom, primeiramente, o dinheiro ele tem um custo associado ao tempo, você não seria louco de fazer isso, né? Porque durante esse período vai ter inflação, tem o risco do professor não pagar vocês, e claro que eu preciso calcular a taxa real para ter um ganho em cima disso, né? Por ter assumido esse risco e por ter assumido essa inflação que ela é variável. Então, primeiro, o princípio básico da matemática financeira não é só para juros simples, é para qualquer tipo de cálculo financeiro que você nunca vai poder somar valores em datas diferentes, porque valores em datas diferentes possuem valores diferentes, né, pessoal? Então, R$ 1.000 hoje é diferente de R$ 1.000 daqui a um ano. Com certeza é diferente. Para falar de matemática financeira, vamos falar do diagrama do fluxo de caixa. Então, o que é o diagrama do fluxo de caixa? Nada mais é do que uma demonstração de como os valores estão ao longo do tempo, estão distribuídos ao longo do tempo. Então eu tenho que o CF0 ele é o valor inicial e o CF1 são os fluxos de caixa, né? CF0 fluxo de caixa inicial, CF1, 2, 3 fluxos de caixas futuros aí ao longo do tempo. Dentro do diagrama do fluxo de caixa, setas para baixo significam saídas e setas para cima significam entradas de caixa. CF é chamado de fluxo de caixa do respectivo período e N é um número total de períodos. Diante disso, vamos falar dos juros simples. Então, o juro é a remuneração pelo capital empregado. Então, se você me emprestar uma graninha, claro que você deve cobrar um jurinho por causa disso e por que não, né? É um pagamento em favor do empréstimo. Então, o juro simples ele é produzido unicamente pelo capital inicial. Então, se eu emprestei ou se você me emprestou R$ 1.000, esse juro vai ser cobrado sempre em cima de R$ 1.000. Isso é a capitalização simples. Algumas formulações. Então, o juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante é igual a capital vezes 1 mais vezes a taxa vezes o tempo. O montante é a soma do capital mais os juros. Essas formulações são importantes por quê? Porque a partir delas eu compreendo o cálculo financeiro e uso a calculadora HP na sequência somente para tirar algumas provas reais, né? Por quê? Porque a calculadora HP ela foi feita para juro composto. No entanto, existem algumas adaptaçõezinhas para fazer alguns cálculos do juro simples. Tá? E o N aqui é o prazo envolvido. Então a gente já está começando a compreender algumas das teclas financeiras da minha HP também. Né? Que N é o tempo, I é a taxa, né? Então nós já temos alguns direcionamentos. Quando a gente fala de juros simples, é importante que nós devemos sempre trabalhar com taxa de juros e o prazo na mesma base. Ou seja, se é mês, mês, se é ano, ano, se é semestre, semestre. Essa regra ela também vale para o juro composto, não só para o juro simples, tá? Ela vale também para o juro composto.
Então, a conversão de taxa e prazo em juros simples é muito fácil. Ou eu divido ou eu multiplico. Já vamos fazer alguns exemplos. Então, se eu tenho uma taxa de 24% ao ano, só que eu vou deixar o dinheiro aplicado por 10 meses. Percebam que a taxa está em ano e o prazo está em meses. Nesse caso, eu preciso realizar a conversão. Eu vou converter essa taxa que está por ano, vou converter ela para mês. Como é juros simples, lembrando isso só funciona em juros simples, é só dividir. 24 dividido por 12 meses que eu tenho no ano, eu vou ter uma taxa de 2% ao mês. Beleza? Então, 24% ao ano, tenho 12 meses no ano, 24 por 12, 2% ao mês. Então, esse tipo de conversão é válida somente para juros simples, não se esqueçam. No juro composto, nós vamos aprender na próxima videoaula. Um exemplo. Realizei uma aplicação financeira de R$ 2.000 com juros de 24% ao ano por 3 meses. Calcular o quanto eu vou receber de juro dessa aplicação financeira. Então, nesse exemplo, vamos utilizar a fórmula dos juros. Juros é igual ao capital que eu apliquei vezes a taxa vezes o tempo. Assim, eu preciso também transformar a taxa na mesma unidade de tempo do prazo. Então, eu tenho aqui, juros simples vai ser igual a 2.000, que é meu capital, multiplicado por uma taxa de 2% ao mês. Lembre-se, toda vez que eu uso fórmulas, eu preciso colocar sempre em decimal a minha taxa, sempre a taxa unitária, multiplicado aí por 3 meses. Desta forma, eu vou chegar no meu resultado. Vamos fazer pelas teclas da HP sem ser as teclas financeiras por enquanto, tá? Então vamos usar a calculadora como estávamos acostumados na videoaula passada. Então estou fazendo a limpeza da memória da minha calculadora e vou pegar aqui, ó, 2.000, Enter, 0,02 vezes 3 vezes. Ou seja, resolvi pela fórmula. Vai dar um juro de R$ 120. Então, se eu deixar aplicado por 3 meses a uma taxa de 2% ao mês, eu vou ter um juro de R$ 120. No entanto, nosso curso ele não é de matemática financeira, e sim ele é de HP. HP12C. Então, a matemática financeira ela permeia esse nosso curso, por isso que eu fiz essa explicação bem rapidinho, né? Existem diversos outros pormenores aí dentro da atividade da matemática financeira, que muitos dos meus estudantes vão aprender isso em sala de aula, claro, né? Então, juros simples. No juros simples, nós vamos utilizar somente essas 3 teclas financeiras, N, I e valor presente. Por quê? Lembrando, né? A calculadora HP12C ela foi feita para cálculos de juros compostos. O juros simples é uma adaptação da programação, né? Porque se ele existe, por que não a calculadora também realizar essas continhas? Mas é uma adaptaçãozinha, tá? Bem, digamos assim, bem safadinha, bem sacaninha, né? Porque ela foge muito às regras das demais atividades de juros compostos. Então, a HP12C ela é programada para juro composto. Os juros simples são limitados e possuem algumas características muito específicas. Foge toda a regra do padrão, né, da matemática financeira, seja de juro simples ou juro composto. Foge do padrão do juro composto na calculadora HP12C. Por quê? Porque no final das contas ela é uma adaptação. Para calcular juros simples, puro e simplesmente juros simples na calculadora HP12C, tá? Juro composto, a regra é outra, nós vamos aprender na próxima videoaula. Então, para juros simples, o prazo tem que estar sempre em dias e a taxa tem que estar sempre em anos. E só é possível o cálculo dos juros e do montante, tá? Não dá para calcular taxa, não dá para calcular tempo. Só dá para calcular juro e montante a partir das informações de prazo e de taxa. Beleza? Vamos lá então aprender a calcular juros simples pela HP12C. Exemplo 1. Realizei uma aplicação financeira de 2.000 com taxa de 24% ao ano por 3 meses. Bom, acabamos de fazer esse exercício
pela fórmula, né? Nós já sabemos até a resposta. Mas como que eu consigo chegar no resultado pela calculadora HP? Então vamos lá. Na HP12C, a primeira coisa que eu faço, vou colocar os R$ 2.000. R$ 2.000, ele é uma aplicação financeira. Então ele vai sair do meu bolso. Então você vai entender por que eu vou fazer 2.000 e vou apertar a tecla CHS. CHS é negativo. Então eu estou fazendo uma aplicação financeira, saiu R$ 2.000 do meu bolso. Saiu quando? Saiu hoje, no valor presente. Então eu vou apertar agora a tecla PV. Na sequência, eu vou colocar a minha taxa. Lembrando, a taxa tem que estar ao ano. Nesse caso, está ao ano. 24 é a minha taxa. E depois, eu vou ter que colocar o prazo. O prazo na HP precisa estar em dias, somente para juros simples. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes, tá? Somente para juros simples essa regra é válida. Para juro composto, vale a regra da matemática financeira. Então, 3 meses no calendário comercial são 90 dias. Então, 90 N. N é o nosso prazo. Então, ó, já conhecemos 3 teclas da HP. Valor presente, que é o PV, I, que é a taxa, e N, que é o prazo. Na sequência, eu vou calcular o quê? O valor dos juros. Eu vou apertar a tecla F e vou escolher aqui, ó, INT. INT. Deu 120. Ah, então quer dizer que essa resposta é dos juros? Sim, esse valor dos juros que a gente acabou de calcular. Se eu quiser saber o valor do montante, o que eu faço? Eu aperto a tecla mais. Pronto, apliquei 2.000, vou resgatar R$ 2.120. Né? Vocês vão perceber que quando vocês chegarem na videoaula de juros compostos, que as regras elas mudam bastante, né? Voltam ao princípio que eu trouxe anteriormente para vocês, né? Que a taxa e o prazo precisam estar na mesma unidade de tempo. Inclusive, da mesma forma que eu uso nas fórmulas, eu uso o juro composto na HP. Juro simples é essa adaptaçãozinha que nós acabamos de aprender agora, ok? Vamos fazer mais alguns? Exercício 1. Calcular o valor dos juros simples produzidos por uma aplicação de 20.000 a uma taxa de 30% ao ano durante 5 meses e 15 dias. Ai, credo, professor, está ficando cheio de informação. Isso. Vamos separar essas informações e vamos colocar na minha HP. Lembrando, pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar um cálculo financeiro é limpar a memória. Então, eu vou apertar F, Reg, para limpar toda a memória financeira. Então, eu preciso saber que R$ 20.000 é o meu valor presente. 30 é minha taxa, ela já está o ano. No entanto, o meu prazo está em meses e dias. Então, eu preciso converter 5 meses e 15 dias, tudo para dias. Né? Então, 5 meses vezes 30 dias, 150, mais 15, 165. Vamos colocar as informações na calculadora? 165 é o meu prazo, N. 30 ao ano é minha taxa. E 20.000, tenho que colocar negativo, tá? CHSPV é o meu valor presente. Agora, eu vou calcular o valor dos meus juros. F, INT, INT. Então, quer dizer que o meu juro será de R$ 2.750. Beleza? Percebam que a ordem que você coloca a informação não importa. Aqui eu coloquei primeiro o prazo, depois a taxa, depois o PV. Poderia ter colocado o PV, o prazo e a taxa, poderia ter colocado o PV, a taxa, o prazo e o PV. Não tem problema a ordem, tá? Somente o que você vai calcular que precisa estar ao final. Se você pressionar a tecla R setinha para baixo e depois a tecla de inversão das memórias X e Y, olha que legal isso, ó. Setinha para baixo e inversão das memórias X e Y. E, obviamente, eu vou ter o valor dos juros no calendário civil. Então, olha, juro comercial e juro exato. No juro comercial, 2.750. Nos juros exatos, para um ano de 365 dias, eu tenho juros de 2.712,32.
Se eu apertar o mais, eu tenho o meu montante. Olha, acabei de aprender mais uma coisinha do juros simples, hein? Legal, né? Então, juros simples eu posso levar em consideração calendário comercial ou também calendário civil. Mais um. Qual é o valor de resgate de uma aplicação financeira de 50 mil durante 58 dias a uma taxa de 12,5% ao mês, no regime de capitalização simples, considerando o ano comercial? O ano comercial, lembrando, 360 dias. Então, vou limpar a memória da minha calculadora HP e vou começar a resolver. Primeira coisa que eu preciso, a minha taxa está ao mês, ela precisa estar ao ano para fazer o cálculo pela HP. Então vamos lá. 12,5% ao mês vezes 12 meses, eu tenho 150% ao ano. Então 150 é a minha taxa. Na sequência, digite o prazo. O prazo já está em dias. Então vamos digitar o prazo. 58N. E depois eu preciso colocar o meu valor presente, que é 50 mil CHS PV. Depois é só calcular o FINT. R$ 12.083,33 para o calendário comercial. Beleza? E se eu quisesse depois saber o montante, é só apertar a tecla mais. R$ 62.083,36 é o meu montante. E agora, se fosse no calendário civil? O processo seria o mesmo. Colocaria a taxa, colocaria o prazo, colocaria o valor presente e calculava o meu INT. 12.083,33. Se eu quiser saber o montante, é só apertar a tecla mais. Mas se eu quero saber no calendário civil, eu preciso apertar a teclinha R para baixo. Depois sumiu aqui do slide, ó que beleza, né? A tecla X maior menor que Y. 11.917,81, arredondando para duas casas decimais. Assim, agora apareceu. Vou apertar a tecla mais e descobrir quanto que deu na totalidade. 61.917,81. Bacana? Fácil, hein? Agora ficou moleza calcular juros simples pela HP, hein? Muito, muito, muito fácil. Algumas variações nas fórmulas dos juros simples. Já que estamos falando dos juros simples, eu posso simplesmente reorganizar os termos da minha equação e obter aí a nova formulação. Então eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas se eu quiser isolar o C, eu deixo o C, jogo o I e o N dividido, tenho que juros dividido pela taxa pelo tempo é igual ao capital. Bem como a taxa é igual ao juros dividido pelo capital vezes o tempo, bem como o tempo é igual ao juros dividido pelo capital e a taxa. Então observe que as fórmulas são as mesmas, somente foram reorganizadas, rearranjadas para facilitar a sua vida na hora de calcular o capital, calcular o tempo e calcular a taxa, que não podem ser executados diretamente pela HP12C em juros simples. Então eu vou reforçar de novo. Essas regras são válidas para juros simples na calculadora HP12C. Quando aprendermos as regras do juro composto, vocês vão perceber que é bem diferente. No juro composto eu consigo calcular valor presente, parcela, futuro, taxa, tempo, tudo isso pela calculadora HP12C. Eu não preciso ficar recorrendo a formulações. Legal? Então, exemplo 2. Qual é o valor que devo aplicar durante 2 anos a uma taxa de 2% ao mês de juros simples, de modo que eu quero obter juros de R$ 600? Olha, agora eu estou querendo saber qual é o capital, né? Então vamos usar a fórmula do capital? Então eu sei que jogando os valores nas fórmulas, eu vou ter 600 no lugar dos juros, a taxa é 0,02, o prazo, né? Eu tenho aqui durante 2 anos, 24 meses. Então vamos fazer pela HP
como ela funciona de forma de calculadora comum, tá? Sem usar as teclas financeiras agora. Então eu vou colocar o valor dos juros, 600, Enter. Depois eu vou colocar o valor da taxa, 0,02. Como eu estou usando a fórmula, tem que ser em decimal, Enter. Depois eu vou colocar o 24, que é o número de meses, né? Vezes. E depois eu divido. Então deu 1.250. Então 1.250 é exatamente o valor do capital aplicado para que eu obtenha juros de R$ 600 se eu deixar aplicado por 2 anos a uma taxa de 2% ao mês. Tá? Então esse 24 aqui, ó, perceba, 24 meses, 2% ao mês. Então está compatível porque eu estou usando a fórmula e não estou usando a calculadora HP. Vamos adiante, mais um exemplo. Então, uma pessoa aplicou 7.000 durante 6 meses e obteve um saldo de 7.840. Qual que é a taxa de juros utilizada? Então, vamos usar a fórmula dos juros. Então, juros, taxa de juros é igual a juros dividido pelo capital vezes o tempo. Vamos colocar as informações. Nós sabemos que o montante é a soma do capital e dos juros, então com certeza os juros é o montante menos o capital. Então eu apliquei 7.000, resgatei 7.840, eu ganhei 840. Então vou jogar 840 aqui em cima da minha fórmula. E aí eu posso fazer pela HP. 840, Enter, o capital é 7.000, Enter, 6 é o meu prazo, vezes, e aí eu vou ter o meu resultado. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil? Então, peguei aqui no lugar do J, 840. 840. Enter. No lugar do capital, que é o Czinho aqui, eu vou colocar 7.000. 7.000. Enter. No lugar do N, eu vou colocar 6. 6 o quê? 6 meses, conforme enunciado aqui, né? 6 meses. 6. E vou multiplicar. Agora, o 840, ele está esperando ainda para ver o que eu faço com ele. O que eu vou fazer com ele? Vou dividir por esse resultado que eu acabei de encontrar. Por isso que eu vou apertar a tecla dividir. Depois, ficou faltando o quê? Ele me deu 0,02. O que é 0,02? 0,02 é minha taxa. Só que ela está em decimal. Vou transformar ela em percentual, é só multiplicar por 100. Ou seja, 2%. Essa é a minha resposta. Legal, né? Então, aprendemos a fazer pela fórmula e usando a calculadora HP como uma calculadora comum, já que ela só calcula juros e montante pelas teclas financeiras. Mais um exemplo. Uma pessoa me pediu um empréstimo de 15.000, a taxa vai ser 2% ao mês, os juros é simples e vai me pagar no término R$ 7.500 de juros. Qual é o prazo de pagamento? Quantos meses ela vai me pagar? Então vamos usar aqui a fórmula do prazo. Prazo é juro dividido pelo capital vezes a taxa. Então na HP 12C eu vou substituir 7.500 no lugar do J. Então, 7.500. Enter. Na sequência, eu vou substituir o meu capital, que é 15.000. 15.000. Enter. Vou substituir o I, que é 2%. Lembrando que precisa estar sempre em decimal. 0,02. Vezes. Agora, vou apertar a tecla dividir para dividir os 7.500 por esse valor que eu acabei de calcular. Deu 25. Bom, 25 o quê? 25 meses. Por que eu tenho certeza que é mês? Porque a taxa está em mês, o prazo também vai sair em meses. Então, eu empresto para ele 15.000 hoje, ele vai, daqui 25 meses, me pagar 15.000 mais 7.500 de juros. Beleza? Mais um exemplo agora de cálculo do N, do prazo. Vou deixar agora uma listinha de exercício bem bacana para vocês resolverem. Então, aprendizagem 1.
Alguns exercícios eu quero que vocês calculem, nesse caso, pela HP. Então, vocês vão demonstrar o passo a passo da HP para mim. O valor do juro, o valor do montante, das aplicações nesse prazo e nessa taxa, tanto no calendário civil quanto no calendário comercial. Eu quero também uma aplicação de 7.500 durante 10 meses, que gerou um montante de 9.187,50. Eu quero saber a taxa de juros simples anual, agora que vocês vão ter que fazer pela fórmula e depois usar HP como uma calculadora comum. Esse aqui também, se eu tenho um capital e uma taxa e acumulou um montante de tanto, qual é o prazo de aplicação, ou seja, quantos meses vai ser a minha aplicação, também pela fórmula, utilizando a HP como uma calculadora comum. Beleza, vamos falar de equivalência financeira em juros simples? Equivalência financeira em juros simples. O que é equivalência financeira? Equivalência financeira é de suma importância para a gente entender os valores distribuídos ao longo do tempo. Então, dois capitais, eles são ditos equivalentes quando, em uma certa data, a uma certa taxa de juros, produzem o mesmo resultado em uma data comum. Exemplo, R$ 120 vencíveis daqui a um ano é a mesma coisa que R$ 100 hoje com uma taxa de juros simples de 20%. Então, tanto faz eu receber R$ 100 hoje ou receber R$ 120 daqui a um ano, se a taxa for 20%, sim, tanto faz. Então, quer dizer que esses valores são equivalentes. Eles possuem equivalência financeira. É a mesma coisa, R$ 100 hoje é equivalente a R$ 120 no futuro. Então, eu peguei a fórmula do montante, ó, capital vezes 1 mais vezes a taxa vezes o tempo, descobri que dá 120. Se eu pegar esse 120 e descapitalizar ele, ou seja, calcular o capital dele, eu vou descobrir que eu vou ter o mesmo resultado, R$ 100. Então, R$ 100 e R$ 120 durante um ano a uma taxa de 20% são equivalentes? Sim, são equivalentes. Então, eu sou indiferente em receber hoje ou receber daqui a um ano, dado a essa taxa. Isso sim é equivalência financeira. Vamos fazer mais uma aprendizagem? Essa aprendizagem é bacana, hein? Então, essa aprendizagem eu tenho um fluxo distribuído aqui para vocês. A taxa é 15,5% ao mês e eu quero que vocês descubram qual que é o valor equivalente na data 0. Se eu tenho 2.930 na data 3. Qual é o valor da data 4 equivalente à data 0? Qual é o valor da data 5 equivalente à data 0? Qual é o prazo desse valor equivalente de 8.200 em relação à data 0? Qual é o valor se eu deixar ele 35 meses durante uma taxa de 15% ao mês? Legal? Então essa aprendizagem 2 também, ó, bombando aí para vocês me entregarem depois. E nas próximas aulas nós vamos ver o quê? Nas próximas aulas nós vamos falar da capitalização composta ou exponencial. Então, vamos calcular o valor do montante ou o valor futuro em juros compostos, o valor presente ou capital nos juros compostos. Vamos falar de taxa de capitalização composta, calcular prazos de aplicação, fluxos de caixa. Vamos trabalhar as parcelas, entender assim, peguei emprestado R$ 100 hoje, vou pagar em 10 parcelas. Quanto que é o valor de cada parcela se a taxa for X%? Tá? E vamos falar de conversão de taxa em juros compostos, que é totalmente diferente do que nós aprendemos agora em juros simples. Galera, abraço para vocês, tudo de bom e nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Lembrando que eu vou deixar claro as minhas referências bibliográficas novamente. Beleza, galerinha? Até a próxima!